Nesse videozinho você vai aprender como resolver as questões de matemática do Enem na prática. Inclusive você vai aprender também na prática quais são as questões que você deve pular, que você deve, na verdade, marcar para fazer depois, utilizando uma estratégia de prova para você aumentar a sua pontuação pela teoria de resposta ao item. Ficou complexo demais? Vem cá que eu vou te ensinar tudo. Show de bola, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um videozinho aqui nesse canal. E hoje esse videozinho tá sensacional, eu tenho certeza que vai te ajudar porque a gente tem prática e mais prática, basta você acompanhar junto a mim. E é o seguinte, você já sabe muito que eu falo sobre estratégia de prova, que é importante a gente marcar algumas questões do Enem pra gente fazer depois. Enfim, aí tem muita gente que tem dúvida. Felipe, quais são essas questões que a gente marca pra fazer depois? Quais são as questões do Enem que eu devo pular, que eu devo fazer depois? São as questões difíceis, questões demoradas, questões que eu não sei. O que eu faço? Na hora do vamos ver, Felipe, na hora do vamos ver as coisas mudam. Muitas vezes eu leio uma questão, tenho dificuldade, depois eu não sei se eu pulo ela, se eu passo pra frente, se eu quebro mais a cabeça. Tudo isso, a ideia é sintetizar nesse videozinho na prática. Então, simplesmente, o que eu fiz? Eu peguei a prova do Enem de 2016, uma prova aleatória, peguei as 9 primeiras questões e eu vou mostrar qual deve ser o seu comportamento, qual deve ser a sua estratégia resolvendo essas questões. A princípio, eu pensei em pegar várias questões e ir passando por elas e falar assim, ó, essa questão a gente iria fazer, essa não, essa talvez a gente teria que ler. Só que se eu não resolvesse as questões, eu sei que vocês ficam curiosos. Felipe, por favor, resolve. Por quê? Porque uma vez eu fui fazer isso em uma live, a galera falou, não, Felipe, você tem que resolver as questões. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver as 9 questões aqui, beleza? Seguindo essa parte da estratégia de prova. Caso eu não saiba uma questão, ou eu vou simular que eu não sei uma questão que possa parecer difícil, eu vou falar, ó, essa daqui a gente tem que marcar pra fazer depois. E você vai entender na prática, beleza? Então vem aqui comigo lembrando, o objetivo aqui não é te ensinar o conteúdo matemático no sentido de qual que é a fórmula de tal, por que essa fórmula existe? Por que a gente está aplicando exatamente isso aqui? Não é conteúdo matemático, é mais estratégia de prova e aqui na prática, obviamente, eu vou te dando alguns insights também para você melhorar a sua interpretação de texto ali, a sua interpretação das questões do Enem, porque a galera tem muita dificuldade. Sabe o conteúdo em si, mas chega na hora e não consegue interpretar. Esse videozinho também vai te ajudar. Então, vem comigo. Show de bola, então a gente tá aqui, você vai pegar lá no seu segundo dia de prova, o caderninho você vai abrir. A primeira coisa que você tem que entender é que na nossa estratégia de prova, a regra número 1 é comece pela prova de matemática, beleza? A regra número 3, que é a regra de ouro, é seja o último a sair da prova, utilize todo o seu tempo. E a segunda regra é... Por que eu fui da primeira para terceira para segunda? Não importa. E a segunda regra é, não seja obstinado em resolver uma questão. Então vamos lá, imagina que você esteja na provinha e você bateu o olho na primeira questãozinha, tá? O que você vai fazer? Primeira recomendação, leia sempre, não vou falar sempre, tá? Mas 95% das vezes, leia sempre o comando da questão primeiro e depois você vai ler o textão. Beleza? Porque o que acontece? Normalmente, se você não faz isso, você vai ler toda a provinha aqui, toda a questão, vai ler o comando e depois você volta pra cá. Normalmente é isso que a gente faz. Então já lê o comando, vamos ver do que se trata, você vai entender o que tá pedindo, você vai saber até mesmo se é uma questão, pode ser que você saiba, uma questão demorada, uma questão difícil, ou talvez que você não saiba resolver. Então vamos lá. Vou começar lendo o comando, ó. O número mínimo de viagens que o caminhão precisa fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é... beleza. Todo o volume de grãos. A gente está vendo aqui o formato cilíndrico e aqui tem um cone. Então a gente já sabe que tem que calcular o volume de alguma coisa. Lembrando, trigonometria, geometria plana mais geometria espacial, a gente sabe que cai em média umas 12 questões do Enem. Então é provável que sim, caia uma questãozinha de cilindro ou de cone na sua prova. Isso está perfeitamente normal. Felipe, eu sei essa parte de volume, então a gente vai tentar fazer. Se você já não sabe o volume de um cone, o volume de um cilindro, filho, já passa para a próxima questão. Já vou levar em consideração que você já sabe, cada um é indivíduo, por isso que eu tô dando recomendações. Não sabe o volume de cone e o volume de cilindro? Já passa para a próxima. Agora sim, Felipe, na hora, nem leio isso aqui, nem leio isso aqui. Já passa para a próxima. Felipe, eu sei o volume do cilindro, eu sei o volume do cone, bora lá, bora resolver essa parada, ó. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem de produção de grãos no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone em dimensões indicadas na figura. Até agora não falou nada, só falou que só tem um cilindro e um cone aqui, ou seja, as informações praticamente não é muito importante, tá? O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Legal, então isso aqui é a capacidade do caminhão. Ele tá perguntando o quê? O número mínimo de viagens que o caminhão tem que fazer. Legal. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o volume total desse cara aqui. É fácil o volume total desse cara, né? Seria o volume do quê? O volume do cilindro. Vou colocar aqui, ó. O volume total é a mesma coisa do volume do cilindro
mais o volume do cilindro mais o volume do cone. Ou seja, qual que é o volume do cilindro aqui? O volume total, eu já vou escrever a formulazinha, eu já sei que é π, vou puxar aqui, ó, πr ao quadrado vezes a altura. O volume do cone, πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Por quê, Felipe? Porque tem ponta, beleza? Eu passo esse macetinho para vocês. Então vamos lá, ó. Π, ele fala, utilizo como 3. Então π, eu já vou vir aqui substituir por 3. Qual que é o raio? O raio vale 3. 3 ao quadrado, pela formulazinha, vai dar 9. Vezes a altura, que vale 12. Mais o volume do cone, o π, que vale 3, mais o raio aqui, qual que é o raio? O raio vale quanto? O raio vale 3 aqui nesse caso, que é o mesmo do cilindro, né? Então aqui vai ficar vezes 9, vezes a altura, que também vale 3, dividido por 3. Bora fazer essa conta aqui rápido, a gente consegue fazer rápido, né? Vamos lá, ó. 9 vezes 12 dá 108, vezes 3, 324. Então vai ficar 324, corta aqui, mais 27. Então o volume total aqui é 351. Legal, Felipe, o que eu faço com isso? Você vai simplesmente fazer o que agora? Você vai dividir pelo volume que o caminhão consegue carregar. Não é isso? A gente achou que esse resultado em volume em metro cúbico. Agora a gente vai fazer essa divisãozinha aqui, ó. Vou fazer essa divisão e vou ver quanto que vai dar essa parada. 20. Aqui vai dar quanto? Vai 1 aqui, menos 20, sobra 15, desce o 1. Aqui vai dar 7, menos 140, que é 7 vezes 20. Vai dar 11, desce mais um 0, vírgulazinha aqui, 5. 17,5. Felipe, então a resposta é 17 ou 18? Vamos lá, se ele faz 17 viagens, ele não vai conseguir transportar tudo. Então ele teria que fazer o quê? 18 viagens. Show de bola, uma questãozinha média aqui no Enem. Ah, Felipe, mas você gastou 9 minutos. Sim, porque eu tô explicando o exercício para você. Mas se eu chegasse e já fosse resolver esse passo a passo aqui, eu iria resolver essa questãozinha em 2 minutos e meio, 3 minutos. E assim, você também. E você tá vendo a importância de a gente conseguir fazer esses caras aqui um pouquinho de cabeça, tá? Então vamos lá, resolver uma primeira questão. Bora passar para a segunda questão. E antes de mais nada, você sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que curtir esse videozinho aqui, se inscrever no canal e lembre-se, participe das lives que acontecem toda segunda-feira às 7 horas da noite aqui no canal do YouTube. Se você não está na comunidade nem nos grupos das lives, tá na descrição desse videozinho aqui. Então bora continuar. Show! Bateu o olho na questão 137. Show de bola. Eu olhei aqui, eu já vou direto pro comando e ele fala: a altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para apresentação serão respectivamente. Tá, eu dou uma olhadinha nas alternativas aqui, ó. A primeira coisa que eu percebo é, as alternativas estão sempre diferentes uma das outras. Se ele tá pedindo altura, largura e profundidade, se eu achar qualquer um dos três, eu já consigo ter minha resposta. Então beleza, qualquer um dos três, tranquilo, não precisa achar os três para marcar a alternativa. Vamos ler aqui a questão. Em uma empresa de imóveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões de 220 cm de altura, 120 largura e 50 de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala de 1 para 8, opa, questãozinha de escala aqui, você já confirma que é uma questão provavelmente fácil, tá? Entre em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurar a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. Como é que a gente faz esse cara aqui? Vamos lá, ó. Então, quando a gente está falando de escala, né? A gente simplesmente vai fazer uma regra de 3. Só tem que mexer com essa porcentagem que ele deu aqui. Então, ó, eu vou escrever as informações que ele colocou no texto. 1 centímetro lá no papelzinho representa 8 centímetros na vida real. Eu vou achar qualquer um dos três, ou altura, ou largura, ou profundidade. Profundidade, a princípio, tá mais fácil aqui, né? 50 é um número bonitinho. Felipe, eu coloco 50 aqui. Você pode colocar os 50 aqui, achar o valor de X e depois você reduzir 20%. Ou você já pode reduzir 20% disso, o que eu acho mais fácil, tá? A resposta vai dar no mesmo. Agora faz aqui comigo de cabeça. 50 é meu 100%. Se eu reduzir 20% disso, vai ficar quanto aqui, Felipe? Vai ficar 40. Felipe, como é que você faz isso de cabeça? Vem aqui comigo. 20%, né? Vamos lá, aqui, ó. 20% de 50. Nem era o objetivo desse vídeo. Quanto que é 10% de 50? É 5. 20% é 10. Tirei 10. Vai ficar o quê? Com 40. Daqui pra cá, eu multipliquei por quanto? Daqui pra cá eu multipliquei por 5. Daqui pra cá eu também tenho que multiplicar por 5. Então o meu X aqui vale 5. Já é minha alternativa a letra A. Perceba que a gente faz essa questão muito mais rápido, com algumas técnicazinhas simples, beleza? E uma coisa muito importante é, como essa questão aqui é uma questão fácil, uma questão que a gente resolveu rápido, vale a pena marcar essa questão, isso aqui é na parte avançada da estratégia de prova, tá? Vale a pena marcar para refazer esse exercíciozinho aqui, porque muita gente pode ter feito rápido demais, ter errado uma continha, então vale a pena no final de tudo a gente voltar aqui, de tudo, voltar aqui e refazer essas continhas, tranquilo? Show, bora para a terceira questão.
Legal, bater um olho nessa questãozinha aqui. Eu já sei, ó, só de bater o olho, ele tá falando pés, polegadas, centímetro. Eu já sei que é uma questão que tem que fazer alguma transformação. E o comando é, qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio? Em metro. Então, ó, cuidado com pegadinha. Já circula aqui essa parada, volta e lê de novo isso aqui. Tranquilo? Show, bora ler o comando. Isso aqui, Felipe, é uma questão que a gente vai marcar pra fazer depois? Não, a princípio não, tá tranquilo, tá? Vai chegar uma questãozinha que eu vou dar alguns toques. Fica calmo, take it easy, vem with me. Vem with me. Eu sou gago. Descobri. A London Ear é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milhão, tá? Não falou nada, só falou que isso aqui é a Roda do Milhão, tá? Você tem que ler de forma passiva isso aqui, porque isso aqui não tá falando nada com nada. Um turista brasileiro de visita à Inglaterra perguntou a um londrino o diâmetro destacado na imagem da Roda de Milênio e ele respondeu que ele tem 443 pés. Ó que interessante, tá pedindo o diâmetro e ele falou o diâmetro. Então eu sei que o diâmetro aqui é 443 pés. Beleza, já vou escrever essa informação que é importante. Não habituado com a unidade de pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um manual de unidades de medidas e constatou que um pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Então, olha só, o que a gente tem que fazer? Vamos lá. É simples. Ele falou assim, ó, um pé, com chulé, sacanagem, um pé equivale a 12 polegadas, certo? Eu quero saber o quê? 433 pés equivale a quantas polegadas? Eu vou multiplicar cruzado aqui, né? Então eu vou multiplicar 443 vezes 12. Quanto que dá essa parada aqui? Vamos lá. 6, 8, 8, 3, 4, 4. Beleza, Felipe, tá tranquilo. 6, 1 vai 1 aqui, 3, 4 aqui pra mim. Legal, então esse cara dá 4.316, o quê? Aqui que polegadas. Fiz a primeira transformação. A outra transformação ele fala que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Você já poderia multiplicar de cara, tá? Mas a gente tem dificuldade de enxergar isso. Então você pode escrever o seguinte, uma polegada equivale ao quê? 2,54 centímetros. De boa. 4.316 equivale a x. Um ponto muito interessante é você sempre ficar de olho nas alternativas. Tem alternativa muito próxima aqui? Não tem uma alternativa muito próxima, tipo 115, 113, tá um pouquinho bem espaçada. Eu posso chegar aqui nesse carinha, vou deixar aqui o x, e arredondar esses caras. Eu vou colocar aqui, ó, 4.310 e aqui eu vou colocar 2,5 para arredondar. Beleza? Quando eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, 4.000, deixar aqui embaixo. 4.310 vezes 2,5. Eu sei que isso aqui é a mesma coisa que 431 vezes 25. O que eu fiz? Dividi esse cara por 10, multipliquei esse cara por 10. Agora essas continhas aqui ficam mais bonitinhas, não é mesmo? Então vamos lá, ó. Vai ficar 431 vezes 25. Show! Então 431 vezes 25, quanto que vai dar esse carinha aqui? Vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Vai 1 aqui, 5 vezes 4, 20, tem 1, 21. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 2 vezes 4, na verdade é 8, né? Então, ó, 5, 7, 7 e 0. Show de bola! Então a gente achou essa respostinha aqui em centímetro. Se eu quero achar essa resposta em metros, eu teria que dividir o quê? Por 100. Então esse cara dá 107,775, né? Metros. Felipe, mas não tem uma alternativa que tem 107,75. Sim, por quê? Porque a gente simplesmente arredondou esse cara aqui para baixo e esse cara aqui também para baixo. Beleza? Se eu arredondei os dois para baixo, é claro que o meu resultado vai ser um número um pouquinho para baixo. Por isso que a gente achou 107 ao invés de achar 113. Só que a gente faz essas continhas bem mais rápido ao invés de ficar fazendo um número bem picadinho. Beleza? Isso aqui você ganha tempo. Então, da alternativa letra C. Então, bora para a próxima questãozinha. Show, bati o olho na questão, vi que é uma questãozinha curtinha, vou ler o comando dela. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Não consigo fazer nada aqui, só sei que é a vazão. Tá, vamos ler a questãozinha. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo do esvaziamento, outra bomba foi ligada junto à primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Dá para resolver essa questãozinha aqui agora, tá? Lembrando, quais são os tipos de questões que a gente marca para fazer depois? Questões demoradas, questões que você não sabe ou questões difíceis. Então, se você bater o olho aqui, você tem noção do raciocínio que você pode utilizar, faça, desde que não seja uma questão muito difícil. Aqui a gente está pedindo vazão, que a gente tem que fazer basicamente é uma razão aqui a princípio.
Parece ser simples. Pode ser que a gente comece a resolver um negócio e tipo, o negócio fala, nossa, esse negócio aqui é muito complexo. Vão ter questões do Enem que são assim, tá? Mas quanto mais prática você tiver, menos isso vai acontecer. Então se liga, ó. Na primeira hora, tinha uma torneira atuando, certo? Ele fala torneira, ele fala bomba. Bomba 1. Na bomba 1 aqui atuando, na primeira hora, quanto que esvaziou? Esvaziou o quê? 1000 litros. Ou seja, qual que é a vazão da bomba 1? A vazão da bomba 1 é 1000 litros por hora. Faz sentido? Eu quero saber a vazão da bomba 2, certo? Da outra bomba que foi ligada depois. Tá, imagina que só esteja a bomba 1 atuando. Esquece a bomba 2. Depois vai da primeira hora até a terceira. A bomba 1 aqui, qual que seria a vazão dela? 1000 litros por hora. Qual que seria a quantidade de litros que ela conseguiu tirar aqui? Seria 2.000 litros, né? Vou até colocar aqui, ó, 2 vezes 1000 litros. Felipe, por que disso? Ué, porque a vazão dela é 1000 litros por hora, aqui passaram 2 horas. Então aqui tirei 2.000 litros, certo? Ou seja, eu tenho 6.000 litros. Só a bomba 1 tirou quantos 1000 litros? 1000 litros aqui e mais 2.000 litros aqui. Ou seja, sobraram, vou até escrever aqui, ó, sobraram 3.000 litros, vou colocar 6.000 litros, menos 3.000 litros, que a bomba 1, setinha aqui, ó, bomba 1 tirou, o que vai dar 3.000 litros. A bomba 2, ela tem que tirar 3.000 litros restante nesse tempo aqui, de 1 a 3 horas, ou seja, em 2 horas. Se eu for pegar 3.000 litros e dividir por 2, eu tô achando a vazão da bomba 2. Ou seja, esse cara aqui dá 1.500 litros por hora. Ou seja, a bomba 2, ela tem uma vazão de 1.500 por hora, o que dá alternativa pra gente, letra C. Tranquilo, a gente resolveu essa paradinha aqui, já confirmei, ó. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada na segunda hora aqui. Show, é isso aqui mesmo, bora pra próxima questãozinha. Legal, vi uma questãozinha 140 aqui, um textinho legal, papapá. Na hora que eu bato o olho aqui no comando, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles enfrentariam a primeira luta. A primeira luta foi feita, ou seja, não deu, só pediu, mas a gente não tem informação nenhuma, a gente não sabe o que é pra calcular, se é volume, se é média, se é o quê, a gente não sabe, tá? Então a gente vai ter que ler esse cara aqui. Mas quando eu bato o olho nessa tabela, olha só o que ele tá dando aqui, ó, média, mediana, desvio padrão. Ou seja, eu sei que provavelmente é uma questão de estatística. Se é uma questão de estatística, normalmente são questões o quê? Fáceis ou médias. Então dá pra gente resolver esse cara aqui rápido. Ó, o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas do esporte de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 63 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos, e te dá as informações abaixo. Para quem entende um pouquinho do conceito de desvio padrão, a gente sabe o quê? Que quanto mais regular, menor, vou escrever aqui, ó, quanto mais regular, menor o desvio padrão, ou seja, está desviando menos da média, faz sentido? Se eu tenho um aluno que tira nota 1, nota 10, nota 1, nota 10, nota 1, nota 10, ele é muito desregular, ele é menos regular. Se ele é menos regular, ele tem um maior desvio entre a média, tá? Que é o desvio padrão ali, o tanto que está desviando da média. Então, desvio padrão aqui. O que a gente sabe? Vamos olhar aqui, ó. Eu quero entre o mais regular e o menos regular. É só olhar que tem o maior desvio padrão e o menor desvio padrão. Essa luta aqui vai ser entre o atleta 2 e o atleta 3. 3. Que dá a alternativa letra C, com certeza. Então, bora pra próxima. Show! Bati o olho nessa questão aqui. Ai, meu Deus do céu, essa aqui parece ser chata, hein? Se parece ser chata, parece ser demorada, eu vou marcar esse cara pra fazer depois, mas eu não sei. Tá, bati o olho na questão. Lê o comando. Dessa forma, o proprietário do veículo deverá comprar o pneu de marcação. Aí te dá todas as marcações aqui. Veja, na hora que eu bato o olho nessa questão, a princípio, parece ser uma questão de matemática básica. Ele te dá largura, fala que é milímetros, depois fala que tem que ser uma coisa pela razão. Depois o R significa radial, te dá muitas informações e a gente vai ter que utilizar a princípio essas informações aqui para ir testando. Nem sei a questão, mas deve ser algo parecido com isso. Ou seja, se eu for testar cada uma das alternativas com cada uma das informações que ele passou aqui, pode ser uma questão que se torne demorada. Ah, Felipe, mas é matemática básica. Sim, não importa. A gente tem que marcar as questões demoradas e fazer depois.
Lembrando, isso aqui vai de cada indivíduo. Eu, por exemplo, principalmente na época de vestibular, eu era um cara que tinha dificuldade quando o texto era muito grande e tinha muitas informações para organizar isso. Eu gastava muita energia. Então, essas questões aqui já marcava para fazer depois. Eu automaticamente, inconscientemente, eu já tinha um pouco dessa estratégia, tá? Falava, não, essa questão aqui eu vou fazer depois. Por quê? Porque eu gasto muita energia para fazer esse tipo de questão. Se você não tem problema com interpretação de texto no qual você consegue ter muita atenção em cada um dos detalhes e isso não te cansa, você não vai se perder, não vai gastar 5, 6, 7 minutos resolvendo essa questão, se você já se conhece um pouquinho, você pode até tentar fazer a questão. Caso contrário, você vai bater o olho nessa questão aqui, ver que tem muita informação e você pode marcar ela. Você pode marcar um quadradinho aqui para você o quê? Fazer depois. Não é vou chutar ela aqui, não. É fazer depois. A gente vai para a próxima questão agora. Show de bola, chegamos na questão 142 e a princípio parece ser uma questãozinha que a gente simplesmente tem que olhar o desenho aqui, não tem nenhum número esquisito no texto, parece ser uma questãozinha mais de boa. Bora olhar, o comando, né? Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas, ó. Então, a princípio é basicamente uma questãozinha de localização aqui. Vamos ler o que está sendo pedido. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados com as mesmas medidas e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a largura das ruas. Tranquilo. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizada na rua 6 com a rua E. Eu já vou escrever nesse cara aqui, ó. Onde é que tá? Ó? Rua 6 e rua E. Então esse negócio tá aqui. Isso aqui é da mãe. Legal. E do consultório do pai, na rua 2 com a rua E. Rua 2, rua E. Aqui tá o pai. Legal. E a escola das crianças na rua 4 com a rua A. Então rua 4 tá aqui. Crianças. Ou seja, eu quero construir aqui um imóvel que tem a mesma distância entre os três. E aqui ele te dá as opções. Você não tem que achar. Tem gente que quer fazer equação da circunferência, que achar o centro da circunferência. Não, pelo amor de Deus, filho. Utilize as alternativas ao seu favor. Então, o que ele tá falando, ó? Rua 3 e rua C. Rua 3 e rua C. Tá aqui. Tem a mesma distância entre os três? Não, né? Aqui tem que andar 3, aqui tem que andar 3, aqui tem que andar 5. Não tá a mesma distância. Volta. Rua 4 e rua C. Rua 4... Ops, esqueci de apagar outro pontinho. Rua 4 e rua C. Aqui tem que andar 2, aqui tem que andar 4, aqui tem que andar 4. Não tá a mesma distância. Bora ver o outro. Rua 4 e rua D. Opa, aqui tá parecendo ter algo legalzinho, ó. Tem que andar 3, tem que andar 3, tem que andar 3. Opa, bacana. Esse cara aqui. Felipe, posso testar os outros? Não precisa, né? Rua 4 com rua E vai estar aqui e rua 5 com rua C vai estar aqui. Tem que andar 3, tem que andar 3 e tem que andar infinito. Então esse cara aqui não faz sentido. A gente já marca a letra C e já ganha tempo nessa parada. Questãozinha tranquilo, bora pra próxima. Show, bati o olho nessa questão 143 e, ai meu Deus, parece uma questão de geometria plana, tem um retângulo, tem um quase triângulo aqui, né, porque não é triângulo porque tem 4 lados esse cara e tá bom, vamos ver o que tá sendo pedido, vamos olhar aqui, ó. Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metros do comprimento e da área sejam iguais respectivamente a... Não sei muito bem o que ele tá pedindo, tá, vamos ver o negócio. O senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas das mesma medida. Um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas, para isso, precisa de um terreno da forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura, que está aqui no desenho, né? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Isso aqui eu estou simulando você lendo, tá? A gente tem essa área aqui, que tem que ser igual a essa área aqui. Ah, e você já entendeu isso? Então, você sabe como é que calcula essa área, Felipe? Eu sei como é que calcula essa área. Isso aqui é x, né? Essa aqui é lado vezes lado. X vezes x mais 7. Legal, Felipe. Entendi. E esse outro cara aqui? Caramba, Felipe, esse outro cara aqui eu não tenho nem noção. Não sei. Se fosse um triângulo, né, base vezes altura dividido por 2, mas não é. E qual que é o ponto? Eu posso resolver essa questão? Posso. Mas imagina que eu quero demonstrar pra vocês que vão ter algumas questões que você vai achar que você vai conseguir resolver. Tipo assim, você bateu o olho e falou assim, essa é questão que eu acho que eu consigo resolver. Você gastou dependendo 1 minuto e meio na questão, 2 minutos, e você ficou quebrando a cabeça aqui e você não conseguiu ter a sacada pra resolver essa questão. O que você tem que fazer? Você vai marcar ela pra fazer depois.
marcar para fazer depois. E aí você vai colocar um quadradinho nela. Por quê? Se é uma questão que você não está conseguindo fazer, provavelmente pode ser uma questão difícil, porque tem que ter uma sacada nesse cara. Então não gaste energia agora, você tem que otimizar na verdade a teoria de resposta Waiter ao seu favor. A sacada aqui basicamente é dividir essa figura aqui em 2 triângulos, tá? Então você consegue calcular a área daqui e depois consegue calcular essa área. Mas vamos supor que a gente, bateu o olho aqui, não sabe fazer, você vai marcar essa questãozinha para fazer depois e a gente vai para a última questão. Show! Show, então a gente vê aqui na última questãozinha, um textinho curto, bora ler aqui o comando. Nos próximos 2 meses, essa empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês... Opa, bora ver aqui de novo. Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço nos lucros obtidos nos últimos 7 meses, conforme dados no quadro. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar nos 2 meses subsequentes a mesma quantidade de matéria-prima comprada nos meses em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período de 7 meses. E te dá o comando. O que você tem que fazer? Achar a média desse cara aqui. Vamos fazer continhas rápido para otimizar nosso tempo. Como é que a gente faz continhas rápido para otimizar nosso tempo? Eu vou fazer essa na hora da prova. 35 com 25, esse cara aqui dá 60. Beleza? 37 com 33 dá 70. Então eu vou escrever aqui em cima. Ó. 70, certo? Mais 60. Então já rabi isso aqui. Mais, vamos colocar aqui, ó. Esse cara aqui dá 57. Mais 57. Mais 30. 30 mais 70, 100. Mais 60, 160. Mais 57, 217. Opa, eu consigo fazer esse cara de cabeça. Bacana, hein? Legal. Vou dividir o quê? Por 7. Na hora que eu divido por 7, esse cara aqui dá 3 menos 21. Vai ficar 0, desce o 7, dá 31. Ou seja, a minha média desse cara aqui é 31. E aí, o que ele quer depois que a gente acha a média? Ele fala que o conselho diretor decidiu comprar nos 2 meses subsequentes a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média. Qual que é o mês que mais se aproximou de 31 aqui? A gente sabe que esse carinha aqui, ó, o mês 5. Se é o mês 5, a minha respostinha aqui é letra D, de doido demais. Então a gente fez 9 questões do Enem, a gente deixou 2 para fazer depois, algumas a gente resolveu na hora, e óbvio que isso é um pouco individual, beleza? Vão ter algumas matérias aqui, por exemplo, aquela primeira que a gente fez de geometria espacial, pode ser que você tenha mais dificuldade, não sabe uma fórmula, você vai marcar essa questãozinha para fazer depois. Tranquilo? Então isso aqui é mais simulando um pouquinho, te passando alguns bizu para você ter mais facilidade na hora que você começar a fazer uma prova, ou simulado para você ir treinando. Tranquilo? Tamo junto! Não esqueça de deixar o seu like nesse videozinho e comentar se fez sentido pra você. Tamo junto, é nóis!